extras hoje, posso compensar trabalhando nos dias subsequentes 3 horas a menos, porque eu estaria compensando com um adicional. Segundo, compensa quando o patrão quiser, meu amigo. Compensa quando o empregador mandar. Quando o empregador determinar, vai compensar. Independe de concordância, independe de pedido de empregado, nada disso. Mas aí vocês vão chegar para mim e falar o seguinte: mas André, se o empregador não quiser nunca? Não, ele tem que querer por um simples motivo. A CLT, no artigo 59, parágrafo 2º, fala que ele tem um prazo para compensar. Esse prazo era de 120 dias, mas o prazo foi elastecido para 1 ano. Então, a compensação deve ocorrer em até 1 ano. E se não compensar em 1 ano, recebe como se fossem horas extras. Mas deve ocorrer a compensação em até 1 ano. Joia? Beleza? Perfeito? Vamos falar um pouquinho também sobre o adicional noturno. Doutores, o adicional noturno, ele é destinado aos empregados que trabalham neste âmbito noturno, em horário noturno. Por que isso? Isso é comprovado cientificamente. O desgaste do empregado que trabalha no âmbito noturno é maior do desgaste que o empregado que trabalha no âmbito diurno. O organismo humano foi feito em regra para descansar no período noturno, e se ele trabalha nesse período, ele tem um desgaste maior. Aí você vai chegar para mim e falar assim: poxa, André, mas então você está querendo dizer que a Justiça do Trabalho, o direito trabalhista, tenta compensar um desgaste, um malefício à saúde para o empregado com dinheiro? Ora, doutor, isso não tem outro jeito. Justiça, via de regra, compensa tudo com dinheiro. Se você é ofendido moralmente e entrar com uma ação na esfera civil, na esfera trabalhista, dependendo, obviamente, da sua competência, pedindo uma indenização por danos morais, você está pedindo uma indenização por danos morais. A sua imagem vale dinheiro. A sua reputação vale dinheiro. A sua saúde, via de regra, também vale dinheiro. A indenização acaba decorrendo disso. Existe diferenciação do adicional noturno no âmbito urbano para o âmbito rural. É considerado horário noturno do urbano aquele em que ele trabalha entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia subsequente. Se ele trabalhar dentro deste horário, ele tem direito a um adicional noturno de, no mínimo, 20%. Ele recebe a sua hora normal, mais, no mínimo, 20%. E o legislador, gozado, às vezes eu tento buscar outra expressão, mas eu não consigo achar, não. O legislador inventou uma figura para auxiliar ainda mais um empregado. Claro que é uma figura fictícia, por isso que eu usei a palavra inventou, mas auxilia ainda mais, que é a chamada jornada reduzida do trabalhador noturno. A hora do noturno não tem 60 minutos. A hora dele tem 52 minutos e 30 segundos. A cada 52 minutos e 30 segundos de trabalho equivale a 1 hora de serviço. Pouco tempo atrás, sempre cai, na verdade, vamos utilizar o português correto, sempre cai na OAB questões relacionadas a esse tipo de tema, como adicional noturno, adicionais no âmbito geral. Mas sabe qual questão que caiu na OAB? Caiu uma questão assim, ó. O empregado foi contratado como garçom para trabalhar 6 horas por dia e trabalha das 22 às 4 horas. Qual adicional que ele teria direito? Primeiro que meio que a gente já fica condicionado. Quando lê no enunciado da pergunta qual adicional que ele teria direito, se ele trabalha das 22 às 4, você vai correr na alternativa de adicional noturno. Só que não tinha adicional noturno. Era adicional de transferência, adicional de hora extra, adicional de insalubridade e periculosidade. Teve gente que ficou em dúvida, cara. Assim, bom, insalubridade, periculosidade, o cara é garçom, não tem. Transferência não fala que ele foi transferido, então não tem. Espera aí, adicional de hora extra? Não, adicional de hora extra, muita gente me indagou. Quantos foram os nossos alunos que me indagaram? Professor, mas não tem adicional de hora extra, ele foi contratado para trabalhar 6 horas. Se ele trabalha das 22 às 4, é 6 horas, não tem hora extra. Tem sim. Quer saber por quê? Não teria hora extra se a hora dele fosse de 60 minutos. Só que a hora dele é de 52 minutos e 30 segundos. Se ele trabalha das 22 às 4, levando em conta essa jornada de 52 minutos e 30 segundos, ele tem direito à hora extra, porque ele trabalha mais de 6 horas. Então, ele tem direito ao adicional de hora extra. O André, e esses adicionais podem ser acumulados? Claro, se o cara faz hora extra no âmbito noturno, ele tem direito de receber adicional noturno e adicional de hora extra. Não há dúvida que sim. O rural tem
o seu horário noturno e o adicional de maneira diferenciada. Para o rural que trabalha na agricultura, é considerado o horário noturno dele aquele trabalhado entre as 21 horas de um dia e as 5 do dia subsequente. Para o rural que trabalha na pecuária, o pecuarista, o seu horário noturno é entre as 20 horas e as 4 do dia subsequente. Eu vou repetir. Agricultura, 21 e 5. Pecuária, 24. O adicional noturno do rural ele é um pouquinho maior que o do urbano. Do urbano a gente acabou de ver é de 20%, do rural é de 25%, mas cuidado. Cuidado, doutores, porque o rural não tem jornada reduzida. O rural não tem essa papagaiada de 52 minutos e 30 que o urbano tem. A hora do rural é hora cheia. Não tem essa redução da jornada que o urbano tem, não. A hora do rural é hora cheia. É hora específica. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso. O parágrafo 4º e 5º do artigo 73 da CLT, que é o artigo que traz o adicional noturno por urbano, ele traz aquilo que nós chamamos de jornadas noturnas mistas e jornadas noturnas integrais. Aquele período que o empregado está trabalhando e ingressa no período noturno é tido como jornada mista. Mas um período em que ele está trabalhando e sai do período noturno é considerado jornada integralmente noturna. Espera um pouquinho, André. Me dá um exemplo um pouquinho melhor disso. Eu dou sim. Vamos imaginar que eu trabalhe, por exemplo, das 8 da noite até a meia-noite, das 20 horas até a meia-noite. Vocês concordam que meu horário misturou? Jornada mista. Porque das 8 às 10 eu recebo de maneira normal e das 10 à meia-noite eu recebo como forma noturna. No entanto, se eu comecei a trabalhar, por exemplo, às 2 horas da manhã e fui até às 8 da manhã, a minha jornada ela é integralmente noturna. Eu não trabalho, eu não recebo das 2 às 5 noturno e das 5 às 8 diurno. Eu recebo das 2 às 8 de maneira integralmente noturna. O legislador estava certo com isso, doutores. Quando eu ingresso no período noturno, meu desgaste é diferente. Quando eu saio dele é a mesma coisa, é como se eu estivesse lá ainda. Comecei lá dentro, é como se eu estivesse lá ainda. Joia? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre insalubridade. Atenção! O adicional de insalubridade ele é devido ao empregado que labora num ambiente nocivo à sua saúde. Aquele empregado que labora com ruído excessivo, o empregado que labora com cheiro excessivo e todo empregado que trabalha, atenção você empregado que tem esse direito, atenção você empregador que precisa dar isso que eu vou falar agora para o seu empregado. Todo empregado que labora em atividade insalubre tem que receber o EPI ou um EPC. O EPI é o equipamento de proteção individual e o EPC é o equipamento de proteção coletivo. Temos vários. EPI tem uma pancada, né? EPI tem luva, bota, capacete, máscara, protetor auricular, macacão, tem um monte. E EPC? Alguns deles. Exaustor, por exemplo, é um equipamento de proteção coletivo. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem algumas empresas que têm isso até hoje. Tem algumas empresas que têm aquelas impressoras matriciais, e aquela impressora faz um barulho bem chato mesmo. Muitos empregados começaram a entrar pedindo insalubridade em ações trabalhistas por ruído excessivo. E iria a perícia lá, e quando foi a perícia lá, constatou que o ruído era excessivo mesmo. O que fez os empregadores? Desenvolveram uma caixa de acrílico. E eles colocam esta impressora dentro desta caixa de acrílico. Essa caixa de acrílico abafa o som. Isso é um EPC, um equipamento de proteção coletivo que elimina a intensidade do agente. Atenção, eu não utilizei a expressão correta. Que elimina, às vezes pode até eliminar, mas muitas vezes só diminui a intensidade do agente. Porque o EPI que elimina a intensidade do agente torna o adicional indevido. Receba um protetor auricular, e esse protetor auricular ele faz com que eu não tenha mais o agente do ruído excessivo. Eu continuo recebendo adicional de insalubridade? Não, porque a minha atividade deixou de ser insalubre. Então não existe direito adquirido com esse negócio de adicionais. Atenção. Eu vou falar isso para vocês agora, no tema que eu estou falando aqui, mais especificamente de insalubridade, mas eu quero que vocês levem isso para todos. Todo adicional em direito do trabalho só é devido mediante a ocorrência da causa. Todo adicional só é devido mediante a ocorrência da causa. Se eu tenho um adicional, eu tenho uma causa que gera esse adicional. Caiu a causa, acaba o adicional. Ganho adicional de hora extra, porque eu faço hora extra. Deixei de fazer,
acaba o adicional. Ganho adicional noturno, porque eu trabalho